Olá, mulheres! É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje, dia 9 de janeiro, vamos ler Gênesis 25, 26 e 27. Vamos lá? Desposou a Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zirã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquizã gerou a Seba e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram os filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu a eles presentes. E ainda em vida os separou do seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteira a Mande, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Ber-lai-roi. São essas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. A estes, os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdel, Mibizão, Misma, Duma, Massá, Haddad, Tema, Getur, Naves e Quedamá. São estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Habitavam desde Avilá até Sur, que olha para o Egito como quem vai para a Síria, e ele se estabeleceu fronteira a todos os seus irmãos. São essas gerações de Isaque, filho de Abraão, com Rebeca, é o filho da promessa de Deus. Abraão gerou Isaque, era Isaque de 40 anos, como tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Aram, e irmão de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela é estéril, e o Senhor lhe ouviu a oração, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse: se é assim, por que vivo eu? E o Senhor ela foi consultar. Respondeu o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamou Esaú. Depois nasceu o irmão que segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era pacato, habitava nas tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio Esaú do campo e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco deste cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chama-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou pronto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. O direito de primogenitura é um direito que o filho mais velho, por ser primogênito, tinha sobre o mais novo, sobre toda a geração posterior. Era algo muito importante. Alguns direitos só eram dados ao filho mais velho. Algumas bênçãos só eram passadas do pai para o filho mais velho. Versículo 34. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantando-se e saiu. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Capítulo 26. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, a avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser.
habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhes os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, ele disse: é minha irmã, pois temia dizer é minha mulher, para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. A história se repetindo, né? Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chegou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é sua esposa. Como pode dizer é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado da sua mulher e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoara. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado. Nos dias de Abraão, enchendo-os de terra, disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou outro poço, e porque não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu o Senhor a prosperarmos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoarei-te e multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, meu servo. Então levantou-lhe um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e o seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que vieste a mim, pois me odiais e me expulsaste do meio deles? Ele respondeu: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles lhe foram em paz. Neste mesmo dia vieram os servos de Isaque, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, o Eteu, e Abezamate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Capítulo 27. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú. Seu filho mais velho lhe disse: meu filho. Respondeu ele: que estou? Disse-lhe o pai: estou vendo
estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faz-me uma comida saborosa como eu aprecio, e trazei-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando quando Isaque falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com quem te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Leva-la a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Dar-se-á o caso do meu pai me apalpar, e passarei aos seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu digo. Vai e traze-nos. Ele foi, tomou e trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai? Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó, seu pai: sou Esaú. Ó, mentira, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque ao seu filho: como é que isso que eu pudesse achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus o mandou ao meu encontro. Gente, mentindo no nome de Deus, olha que coisa séria. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Isaque estava suspeitando, que isso não era verdade. Jacó chegou a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como as do seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então disse Isaque, seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, e que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-se de povos e nações, te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele como comida saborosa, e trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Olha que triste. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesse, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouviste Esaú tais palavras do seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que te chama ele Jacó? Pois das tuas vestes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura, e agora usurpo a bênção que era minha. Disse ainda:
Não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: Eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servo. De trigo e de mosto o apercebi, que me será dado fazer-te agora, meu filho. Disse Esaú a seu pai: Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás a tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da sua corviz. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: Vem próximos dias de luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Uma briga de família, olha só. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo te matar. Agora, pois, meu filho, ouve o que eu te digo: retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias até que passe o furor do teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar, de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia? Disse Rebeca a Isaque: Aborrecida estou da minha alma vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa entre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Então, meninas, encerramos hoje a leitura do dia 9. E é impressionante o poder da palavra que nós lançamos, o poder de um acordo. Lá atrás, quando a gente vê Esaú chegando do campo cansado, e por causa de um prato de comida ele vende o seu direito. E mais tarde isso vem se consumar, porque ele perdeu todas as bênçãos da primogenitura. Tudo que fala de prosperidade, de fertilidade, tudo que fala de senhorio foi perdido, porque lá atrás ele tinha fechado um acordo com Jacó. E Jacó, muito astuto, junto com a sua mãe, roubam esse direito de primogenitura, definitivamente, de Esaú. Mas essa história não acabou. Nós vamos ver que existe uma história de resgate para quando as pessoas têm um encontro com Deus. Jacó significa usurpador, aquele que toma o lugar do outro. Por isso que a Bíblia diz, não é à toa que ele chamava-se Jacó. Amém? Então vamos continuar, vamos avançar um pouco mais em toda essa história de Jacó. Um grande beijo, até amanhã, dia 10.